Alô, comunidade do ICL Notícias, dia 12 de abril de 2024. Falamos ao vivo aqui dos nossos estúdios, vocês estão vendo, né? De São Paulo, eu estou ao lado do Ricardo Gouveia, nosso editor executivo. Está acabando de preparar aqui, está separando as imagens, separando as manchetes, né, Ricardo? O que nós temos aqui? Temos um cardápio longo aqui, né? Bastante coisa. O destaque da briga aí, do Lira com o Padilha. Continuamos nesse capítulo, né? Bastante coisa sobre isso. E tem até Emicida na história. Tem o Emicida que nós vamos mostrar já já. Estamos de olho aqui também nos concorrentes. É importante, a nossa equipe fica de olho aqui. Nós vamos tratar desse capítulo da briga de hoje. Alexandre Padilha deu uma resposta até bem humorada para o mau humor do Arthur Lira. Vamos tratar desse e de outros assuntos que você acompanha agora na voz do nosso locutor, Oliveira Júnior. Veja no ICL Notícias, segunda edição. Não ficou pedra sobre pedra. Felipe Neto fala ao ICL sobre os reais objetivos dos ataques de Elon Musk a Alexandre de Moraes. O Elon Musk, ele age constantemente como um troll. O comunicador digital diz ainda o que pensa sobre o blogueiro Alan dos Santos. Ele é uma das figuras mais nefastas. E revela por que a extrema-direita tem tanto medo da regulamentação das redes sociais. A extrema-direita, ela age sempre na ilegalidade. Não passou recibo. A resposta do ministro Alexandre Padilha às críticas de Arthur Lira. Se um não quer, dois não brigam. E o recado do músico Xan, filho de John Lennon, para Jair Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite de novo, porque já demos boa noite antes da nossa abertura com o nosso querido Oliveira. Boa noite, Chico Sá. Boa noite, Rodrigo Viana. Boa noite, Gabi. Já vou me aproximando aqui, né, para daqui a pouco trazer mais destaques aqui ao vivo. Preparando o nosso editorial de abertura. Boa noite para você que nos acompanha nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Nessa sexta-feira, a gente já está aqui com tudo amarrado para começar o ICL Notícias segunda edição. Vamos falar, inclusive, da entrevista bombástica que o Felipe Neto deu no ICL Notícias primeira edição hoje, falando a respeito do Twitter Files, não é isso, Chico Sá? Uma aula de democracia de um garoto, assim, em relação a este velho cronista, que cresceu e viveu dentro das redes sociais. Sabe tudo. Muito bem, vamos falar também da reportagem exclusiva de William De Luca sobre o governo que suspendeu a publicidade no X, antigo Twitter, depois dos ataques de Elon Musk. A gente vai trazer os detalhes dessa história, furo de William De Luca, daqui a pouquinho no ICL Notícias segunda edição. Vamos conversar também com Cristina Serra, com Luiz Nassif, sobre, por exemplo, o veto parcial do presidente Lula a respeito das saidinhas temporárias das prisões. A gente explica tudo isso a partir de agora. E também tem foro privilegiado, né? Tem muita coisa. Tem Bolsonaro também. Tá nervosinho o Bolsonaro. O homem está irritado, viu? Tá irritado, viu, o Gabi? Mas olha, nós vamos falar daqui a pouco, grande destaque, Felipe Neto, que, como o Chico falou, um garoto, né, para quem já tem mais de 50, 60, mas um profissional que entende demais de rede social. Daqui a pouco, um destaque grande para as falas de Felipe Neto, como enfrentar essa extrema-direita nas redes sociais. Agora, antes disso, eu queria rapidamente trazer aqui ainda a repercussão do que aconteceu no Congresso nesta semana. A derrota da Frente Parlamentar dos Amigos da Milícia continua deixando nervosos alguns setores da política brasileira. Foram derrotados o bolsonarismo, o Arthur Lira, os delegados e pastores, aquela turma toda da bancada da Bíblia e da bala. Perderam no voto. Aí o Arthur Lira, você sabe, saiu atirando contra o Alexandre Padilha,
diz, foi o Padilha que espalhou que eu fui derrotado. Não precisa, Lira, o Padilha espalhar, a gente viu. Os observadores, os jornalistas, os cronistas políticos desse país viram que você sofreu uma derrota. Você é poderoso, Arthur Lira. Todo mundo sabe que você tem poder. Mas de vez em quando perde, de vez em quando erra. E nesse caso, perdeu e errou a mão. Porque não é coisa de profissional o que ele fez, sair atacando de maneira pessoal o ministro da articulação política do governo Lula. E aí, sabe o que o Padilha fez, Gabi e Chico? Ficou nervoso? Não. Tranquilão o Padilha. Vamos ver como é que ele respondeu ao Arthur Lira? Respondeu na base da poesia. Vamos acompanhar o Alexandre Padilha. Das palavras, sinceramente, eu não vou descer a esse nível. Eu sou filho de uma alagoana arretada que sempre disse, meu filho, se um não quer, dois não brigam. Não tem qualquer tipo de rancor. Sobre rancor, a periferia da minha cidade produziu, a periferia da minha cidade de São Paulo produziu uma grande figura, o Emicida, que diz, mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz, quando a plateia só deseja ser feliz. Citou o Emicida, o Alexandre Padilha, não citou o nome do Arthur Lira e devolveu com Emicida. Quem com Lira fere, com Emicida será ferido. Ficou melhor ainda. Então falou da mãe dele, que é lagoana, da terra do Arthur Lira. Verdade. Então, olha, não vem que eu também sou de lá. E essa estrofe, nós temos aqui a estrofe completa. O Padilha, o ministro Alexandre Padilha, citou um trecho da estrofe do Emicida, para quem não conhece, né? Um artista poderosíssimo das periferias de São Paulo, né? E aqui está a estrofe completa. Mano, rancor é igual tumor, envenena a raiz, onde a plateia só deseja ser feliz, com uma presença aérea onde a última tendência é depressão, com aparência de férias. Faltou citar essa última aí, né? Se o Arthur Lira já está entrando na fase da depressão no mandato dele à frente da presidência da Câmara. Chico, você ia falar mais sobre o Emicida? Não. Segue o jogo. Só dizendo que essa é a música Amarelo do Emicida, né? Que tem a participação de outros grandes artistas também. Majur, enfim, Pablo Vittar também. Perfeito, não, obrigado pelo contexto musical aqui, Gabi. Agora, a frase que o Padilha citou não tem rancor, né? Rancor é igual tumor. Olha, não tem rancor, mas pode ter retaliação. Porque o Arthur Lira agora tem na mão a faca e o queijo. Essa história da saidinha, da qual nós vamos falar daqui a pouco, né? O Arthur Lira se sentiu super derrotado com o que aconteceu essa semana e foi derrotado no plenário da Câmara. Aí o Lula vetou um trecho pequeno, vamos falar a verdade, depois nós vamos até detalhar isso, mas vetou um trecho pequeno da lei que o Congresso aprovou sobre saidinha de presos, e a extrema-direita está fazendo a festa, prometendo derrubar o veto do Lula. O Lira agora vai mostrar se tem rancor, se tem retaliação, quais são as armas que ele vai usar na semana que vem. Então, tudo isso virou contexto aqui também da nossa abertura. Nós vamos tratar desses temas. A Cristina Serra volta mais tarde para explicar direito essa história da saidinha, se o governo tinha alguma alternativa, se não promover esse veto parcial, pequeno, do que foi aprovado na Câmara. Enquanto isso, o Lira continua bravo. E quem está bravo também é o Jair Bolsonaro. Foi fazer uma, motociata na Paraíba, né, Chico? Você viu as cenas? Fez uma motociata, talvez tenha sido o maior fracasso do Bolsonaro nas ruas do Brasil. Uma motociata que chamou a atenção em João Pessoa, porque não tinha ninguém. Vazia. E era lançamento da pré-candidatura do Queiroga. Lembra do Queiroga? Queiroga, que foi ministro também. Ministro do genocídio da saúde. Aquele mesmo, vai ser candidato à prefeitura de João Pessoa pelo PL do Jair Bolsonaro. Atenção, João Pessoa. Cuidado, João Pessoa. O genocida está por aí. Aliás, dois, né, hoje. Mas o Jair Bolsonaro, talvez prevendo que fosse um fracasso o evento, desceu no aeroporto e teve um ataque com os apoiadores dele. Está até a manchete que Bolsonaro explode com a própria organização, né, na chegada à Paraíba. Nós temos as imagens, inclusive ele bronqueando. Podemos rodar? Pessoal, nós temos aqui, né? Aqui, ó. Não é essa.
Daqui a pouquinho a gente vai colocar, Cinema, né? um pouco de cinema. Aqui, Aí, Agora agora sim. temos. com som. Isso é público, você tem que ter autoridade. Pessoal, o que estão fazendo aqui? Tem o caso do Queiroga, mas está lutando por liberdade, não é isso? Por que vocês não estão lá dentro do aeroporto? Mas peraí! Não deixaram! Não deixaram porque você é fraco! Não deixaram porque você é fraco! Luta por seu direito, porra! Ninguém pode proibir você de entrar no aeroporto, não! Se aceitaram vir pra cá, vocês erraram! Agora não! Ou vocês lutam por liberdade, ou vocês se entregam! Bom, alguns detalhes aqui. Primeiro, ele empurra um rapaz que tenta chegar perto dele, porque achou que estava chegando perto demais. E ele estava bravo porque a turma tentou ir para o saguão do aeroporto e não pôde entrar. E aí, e aí o pessoal reclamou, a gente não estava lá porque não deixaram. E ele, não deixaram porque vocês são fracos. A culpa é de vocês. Vocês têm que lutar pela liberdade de vocês. Estilão Diz dele. a pessoa que fugiu para os Estados Unidos. Diz a pessoa corajosa Super que corajosa. vazou para a Flórida no primeiro momento. E o Bolsonaro está nervoso. Ele e o Lira não estão numa semana muito boa. Gabi, apesar de terem contado com a ajuda do Elon Musk esta semana, e sobre Elon Musk e Twitter, nós temos uma novidade, um furo de reportagem, informação exclusiva que já está no nosso site, né? Trazida pelo nosso William De Luca. Podemos entrar nesse assunto e depois já o Felipe Neto comentando toda essa pancadaria promovida pelo Elon Musk. Gabi. Excelente. Vamos trazer alguns detalhes dessa história que foi apurada agora com exclusividade pelo William De Luca, né? A Secretaria de Comunicação da Presidência, então, suspendeu a publicidade institucional do X, o antigo Twitter, né? Depois desses ataques que foram promovidos pelo dono do X, o Elon Musk, o bilionário sul-africano, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o ministro Alexandre de Moraes e até contra o presidente Lula também, e por que não contra a nossa democracia, né, gente? Então, desde o início do governo, a empresa já recebeu pouco mais de 4,2 milhões de reais de recursos públicos com publicidades, né, diretamente pela SECOM, a nossa Secretaria do Governo de Comunicação, que é comandada pelo Paulo Pimenta, inclusive, sem contar gastos de ministérios e de empresas públicas de economia mista, como também Banco do Brasil e Correios. Esses dados são do Portal da Transparência e foram tabulados pelo William De Luca, né, pelo ICL, em parceria com o Sleeping Giants, informação que foram confirmadas com fontes também da Secretaria de Comunicação pelo William. É uma notícia fundamental, né? É uma grande notícia, né? Uma reação ali. Se esperava, né, que não ficasse só na boa diplomacia. Tem que reagir. O ataque, esse ataque da Rede X, no geral, foi muito pesada. Ela fere a soberania. Vou continuar enfiando dinheiro do povo numa rede dessa? Tá certíssimo. Não tem como. Tem que retirar. Eu me sinto honrado com essa decisão. Eu, como contribuinte, Exato. Não vou ter meu dinheiro colocado quase no gabinete do ódio direto, né? No assessor de luxo do Carnunguchu. Né? O Elon Musk se transformou nisso. Então, parabéns para o nosso William De Luca, né, por essa apuração. Está no nosso site. O governo suspende a publicidade com recursos da SECOM na rede X Twitter, depois dos ataques do Elon Musk, que foram ataques ao Estado brasileiro, ao governo brasileiro, às leis brasileiras, ao judiciário brasileiro. Não merece receber recursos desse Estado que ele está atacando, né? Exatamente. Não, uma rede que se orgulha agora de não ter uma boa mediação, de não evitar conteúdos de racismo, xenofobia, ódio. Por que eu vou colocar dinheiro numa rede dessa? Até tecnicamente, em qualquer critério, o governo está com razão. Exatamente. E só para pontuar que essa decisão, ela vale para a SECOM, né? A Secretaria de Comunicação. Então, eventualmente, outros ministérios, Ministério da Saúde, enfim,
outros ministérios ainda podem estar com a publicidade ativa no X, mas é importante porque acho que é o primeiro passo e é o primeiro grande recado de que, de fato, não é a casa da mãe da Joana, né, gente? Não, vou desperdiçar dinheiro público. Exatamente. Com o cara que vai me colocar para trás, vai jogar o Brasil, vai lutar contra o Brasil, vai divulgar o zero do Brasil, muito pelo contrário, vai divulgar que o Brasil é uma ditadura. Por que eu vou gastar dinheiro para dizer que eu vivo numa ditadura? Pois é. Isso aí, vamos falar um pouco também sobre o Felipe Neto, a entrevista bombástica do Felipe Neto no ICL Notícias, primeira edição. Fala bastante, na verdade. Vamos nessa. Por favor. É um pouco muito, né? Bom, o Felipe Neto, o comunicador digital, né? Felipe Neto hoje deu uma longa entrevista para o ICL Notícias, primeira edição. Recomendo, inclusive, que você assista, tem cerca de 40 minutos. Ele falou depois do Elon Musk fazer essa série de ataques ao Supremo Tribunal Federal, ao Alexandre de Moraes pelas redes sociais. A gente vai falar muito disso, inclusive o Felipe Neto aqui. A gente vai falar sobre a entrevista, ele explicou que o que está por trás, melhor dizendo, desses ataques do Musk sobre o tal escândalo do Twitter Files, sobre Alan dos Santos, sobre a regulamentação das redes digitais, que ele prefere, inclusive, chamar de Constituição Digital. Tudo isso a gente vai trazer alguns trechos para você entender do que se trata. A gente vai rever os principais trechos dessa conversa. Quem conversou com ele, né, no ICL Notícias primeira edição foi a Vivian Mesquita, o César Calejon, Heloísa Vilela e também a Roberta Garcia. Vamos começar então pelo Twitter Files, né, Chico Sá? A gente está falando muito esse termo aqui. É um suposto vazamento de e-mails que revelariam abusos do Alexandre de Moraes, né, do ministro Alexandre de Moraes, e que envolve o próprio Felipe Neto, né? Eu acho que vale a gente contextualizar antes de trazer esse primeiro vídeo. Que você fizeram esse barulho em torno desse conteúdo, quando vai-se para uma apuração, para uma investigação de o que era. Primeiro, não tinha relação nenhuma com o inquérito de Bolsonaro, de liberdade ou não. Era um conteúdo ligado a um assunto do PCC em São Paulo, o inquérito de São Paulo sobre o PCC. Nada a ver com Alexandre de Moraes em relação ao governo Bolsonaro, ou suposta liberdade, ou advogado do Twitter. Era esse o real conteúdo, o que mostra que foi uma fake news montada para construir o discurso que o Brasil vive uma ditadura e que o Alexandre de Moraes é o grande ditador em um governo Lula. Perfeito. Vamos assistir então esse primeiro vídeo do Felipe Neto a respeito do Twitter Files. Vamos ver. A obsessão deles com a minha figura e com a minha imagem é uma coisa um pouco assustadora, porque se você for parar para analisar, eles lançaram 2 Twitter Files Brasil. O alvo é o ministro Alexandre de Moraes. No outro, o alvo sou eu? Para mim é uma coisa meio incompreensível que esse seja o ranking de importância que eles tragam para algo que eles dizem ser tão importante. Então, eu acho que o meu caso, especificamente, tudo que eles alegaram, serve para demonstrar o quão ridículo é o Twitter Files Brasil como um todo, né? Que nada mais é do que o Elon Musk utilizando jornalistas laranja para agirem por ele e falarem por ele, para ele apenas endossar o que esses jornalistas ou pseudo-jornalistas alegam, falam, mostram. Só que eles não têm nada para mostrar. Então é um apanhado de ou mentiras ou extrapolações da verdade para criar uma narrativa confusa que deixa esse séquito de seguidores do Elon Musk e do Bolsonaro completamente excitados, achando que podem sair por aí postando tic-tac, sua hora está chegando, a casa vai cair, quando não tem absolutamente nada para eles alegarem isso. Então é assustador que tanta gente compre uma narrativa tão fajuta e vagabunda, feita por pessoas que não têm nem competência e nem capacidade de agir na legalidade. Isso que me assusta. Realmente, né? Ô, Rodrigo, eu estava pensando aqui, enquanto eu estava ouvindo, sobre essa última viagem dos parlamentares bolsonaristas, inclusive aqui na Comissão Europeia, né, no Parlamento Europeu, sobre o quanto a articulação é muito maior e a gente chegou nesse resultado, né? Que é o Elon Musk, inclusive personalidades do exterior, fazendo esse tipo de ataque. Mas tudo está sendo muito metodologicamente articulado pela extrema-direita. Aquele português que veio
e fingiu que tinha sido barrado e fez todo aquele escândalo no comício lá do dia 25 de fevereiro, já era parte dessa operação. Era o comecinho dessa operação internacional de comunicação. Depois ele pôs, né, o Bolsonaro, esse Schellenberger, né, que é o jornalista dos Estados Unidos, que teria vazado esses documentos, que são documentos que não mostram coisa nenhuma, o Chico já resumiu aqui. Depois ele disse que ele errou. Ele não errou, ele mentiu. Ele mentiu. Ele falou coisas que não poderiam ser provadas, mas daí já estavam espalhadas pela rede, e depois ele falou, errei. Só que daí já espalhou. Esse é um, o Schellenberger. E o outro é um brasileiro que trabalhou para Carla Zambelli, um tal de Ágape, né? Também postou coisas, depois falou, errei, me confundi, não era bem isso. Esse Ágape foi no Senado e falou de atentado, que o PCC promoveu um atentado dentro da Bolsa de Valores. Nunca houve esse atentado. Você entende? É assim, eles vão jogando qualquer coisa. Esse aqui é o gringo, Schellenberger, e esse é o brasileiro que trabalhou para Carla Zambelli. Deve ser ruim de tiro, ainda bem, igual a Carla Zambelli. Assim como a Carla Zambelli, felizmente, não sabe atirar, ele não sabe trabalhar como jornalista, mas trabalha para ela e trabalha para esse esquema de extrema-direita que foi aqui bem descrito pelo Felipe Neto. E desmontado completamente pelo Felipe Neto. Né? Não sobrou nada, né? Não resta. O barulho foi muito grande, foi uma semana. Se você junta Elon Musk com essas visitas ao Senado, uma semana para não dar em nada. De espuma. Eles não ganharam em nada, não avançaram juridicamente contra o Alexandre de Moraes, o inquérito está lá, intacto como estava. Talvez haja um ganho que a gente não mensura e não fala muito. De certa forma, eu acho que consegue adiar a prisão do Bolsonaro. Cada evento desse, imagina se o Alexandre de Moraes iria agir, dar qualquer ordem durante essa bagunça toda. Dá aquele bafo geral, Elon Musk na parada e tal, me chamando de ditador, eu não vou naquela hora despachar nada. Que o mundo está ensaiando me chamar de ditador. Então eu acho que consegue adiar a prisão. Talvez, uma chantagem. A cada barulho desse, adia ali alguns dias. É uma tática que tem algum sucesso, né? Relativo sucesso. Mas vai chegar a hora dele. A gente espera que sim, né? Vamos passar para o próximo vídeo também? Aqui, inclusive, recebi um dos comentários da nossa audiência falando muito sobre essa entrevista do Felipe Neto. A Rita Morim diz, a entrevista com o Felipe Neto tinha que ser inteirinha, só tem esse pedacinho. A gente vai trazer vários trechos aqui, os principais, mas a entrevista completa você pode acessar no nosso canal. Tá toda lá, são 40 minutos de entrevista. O Felipe Neto ele foi muito claro quando ele explicou quais são os objetivos do Elon Musk com esses ataques todos. Basicamente, o que incomoda, segundo o Felipe Neto, é a regulamentação das redes digitais. Vamos dar uma olhada no que ele disse agora. Existe uma frase famosa em inglês que é "Don't feed the trolls", né? Que é "não alimente os trolls". O Elon Musk, ele age constantemente como um troll. O que é o troll? É o cara que publica as coisas pelo caos, ele fala as coisas para provocar o caos, ele quer a bagunça. O objetivo principal do Elon Musk, diferente do que muita gente tem dito, que seria em função do lítio, em função da entrada da empresa chinesa no Brasil, que compete com a Tesla. Desculpa, gente, eu acho que nada disso tem a ver com o que a gente está tratando aqui. Eu acredito que o que o Elon Musk quer, acima de tudo, é causar desestabilidade em função de uma narrativa de uma consolidação da extrema-direita global. Ponto. O Brasil é um país-chave para estratégias mundiais em relação à regulamentação digital. A regulamentação do ambiente da internet, ela já foi perdida, essa pauta já foi perdida na Europa, que já está em fases avançadíssimas de regulamentação. Ela já vai iniciar agora, no fim do mês, no fim desse mês de abril, os primeiros testes de estresse para ver se funciona a nova legislação que vai tratar da internet. Enquanto que no Brasil, a gente tem um posicionamento-chave, porque nós somos o segundo país de maior consumo, não de maior quantidade de pessoas, mas maior quantidade de consumo dessas redes sociais no planeta, e que ainda está ausente e um pouco longe de consolidar essa legislação. Então o Elon Musk age aqui de maneira estratégica para causar o caos, para desestabilizar, para jogar as pessoas contra o STF, para jogar as pessoas contra o parlamento, para fazer com que as pessoas falem que tudo é censura e que não tem que ter regulamentação nenhuma. Esse é o objetivo do Elon Musk.
Fala. Não, desculpa, Rodrigo, vou passar para você, mas inclusive, só para avisar, ele citou ali a regulamentação, tem um outro trecho que a gente vai passar daqui a pouco dele falando sobre o PL 2630, que é das fake news justamente, e que vai ter que começar tudo de novo, né, Rodrigo? Não, era nesse ponto que eu ia chegar. Talvez aí, Chico, ele tenha obtido uma vitória. Sim. Porque ele pressionou, e aí deu a deixa para o Arthur Lira falar, para tudo, joga fora. O projeto que era relatado pelo Orlando Silva, deputado federal do PCdoB de São Paulo, estava pronto para ser votado. Tinha sido debatido por dezenas de pessoas, de técnicos, de pessoas que entendem de redes sociais. Estava pronto. O próprio Felipe Neto participou. O próprio Felipe Neto, ele até conta isso. E a direita também participou, todo mundo, foi aberto. Foi super aberto, um debate grande e estava pronto. O Arthur Lira estava guardando na gaveta. Agora ele teve a desculpa. Ah, não, está muita confusão, joga tudo isso fora e vamos fazer uma nova comissão, um novo comitê para discutir tudo de novo. É para não regulamentar nada. Essa talvez tenha sido a maior... Olha que é difícil escolher a maior desse sujeito. A maior sacanagem do Arthur Lira até agora. É difícil você escolher, porque ele cometeu vários absurdos ao longo desse mandato dele. Mas jogar isso no lixo nessa hora, talvez seja a maior obra de sacanagem dele, e não tem outra palavra para qualificar isso. Sacanagem com a gente, né? Com a população, com todo mundo que está assistindo, justamente porque agora a gente vai ter eleição, Chico, e a gente não tem uma regulamentação de redes digitais. Foi o maior presente para a extrema-direita no mundo. Os caras vão passar a eleição sem regulamento. A não ser que o tribunal, que o STF regulamente, porque é isso, né? O que o Toffoli falou para o Arthur Lira foi, se não fizerem, nós fazemos até junho. O Arthur Lira está dizendo, não, nós vamos fazer com um comitê aqui. Então ele está enrolando. Ele, com isso, passa um recado para a extrema-direita bolsonarista, eu sou aliado de vocês. Então ele foi aliado da extrema-direita bolsonarista para tentar tirar o brasão da cadeia e para anular o projeto que estava sendo relatado pelo Orlando. Numa ele perdeu, na outra ele ganhou, né? Porque ele perde na história do brasão, o brasão continua na cadeia, mas nessa história aqui ele deu uma vitória para a extrema-direita. Acho que até o Felipe Neto fala mais sobre isso, não é? Ele fala mais sobre isso. Inclusive, a gente pode adiantar, né, esse trecho, depois eu vou trazer mais uma informação aqui. Nós vamos justamente assistir esse trecho que você acabou de citar, Rodrigo. E reafirma... O peso da palavra regulamentação e regulação. As pessoas escutam essa palavra, e aí está na minha área, que é a comunicação, e as pessoas, elas escutam censura. Por isso que eu clamo tanto para que as pessoas mudem, passem a tratar o tema como criação de uma Constituição digital. É óbvio que não é uma Constituição, mas que se fale isso, que se crie o jargão, porque as pessoas não têm medo da palavra Constituição. E qual seria a diferença de nomenclatura aqui? A gente está falando exatamente da criação de leis para a regulamentação do nosso ambiente digital. Boa. É como uma Constituição digital. Então, abdicar um pouco desse termo regular e falar da criação de uma Constituição digital muda o jogo a nosso favor. É importante que a gente use as palavras certas. Trazer a população para o nosso lado. Os jovens querem essa regulamentação porque eles sabem o caos que está. Eles sabem o quanto eles sofrem com bullying digital, o quanto eles não têm a quem recorrer, ainda mais agora com o Elon Musk ditando as regras no Twitter, não tem a quem reclamar. As pessoas sofrem caladas, muitas se matam, muitas entram em depressão profunda, lidando com esse ambiente de caos e guerra digital e não sabem para quem dizer alguma coisa. Então, importante, a narrativa e a agenda do Elon Musk é de comprometimento com uma extrema-direita global que visa a não implementação de regulamentações digitais, e nós precisamos agir na contramão disso. Nosso maior problema é que nós temos Arthur Lira. É fundamental isso que ele fala sobre Constituição digital. É um termo que ele traz aqui e acho que traz a tônica do que realmente falta a gente ter no Brasil hoje, né, Chico? Porque na prática é uma terra ainda sem lei. É uma terra sem lei. E ele toca no assunto, a gente fica muito no assunto político, porque nosso programa é sobre política e tal, mas ele toca em outras questões, no bullying, sabe, o racismo, tem muita questão de como atinge os jovens, de mutilação de jovem, violência na escola, sabe? A gente fica muito só na área mais da política para valer, que deve ser falada, mas também tem essa área que é muito sensível e ele toca num ponto muito certo. E está certo também na palavra regulamentar ou regular.
antes da internet, já era demonizado quando se falava disso em relação à imprensa brasileira. Sim. Sempre falou essa palavra, alguém grita, opa, censura. Então, vamos mudar essa palavra que também vai ajudar. É isso. Fundamental. Vamos falar também sobre um encontro, gente, daquela série de fotos que a gente gostaria de desver, mas não pode. Hoje o Javier Milei encontrou com Elon Musk, se colocou à disposição para ajudar o bilionário com um enrosco do X com o judiciário brasileiro. Os dois se encontraram numa fábrica da Tesla, nos Estados Unidos, só que o Milei não deixou claro como é que ele poderia ajudar. Mas a gente tem aí as imagens desse encontro, tem fotos também dos dois juntos. É aquilo que a gente estava falando, né, gente? Tem uma grande articulação da extrema-direita no mundo. Inclusive, é sempre importante bater nessa tecla, eu acho. Capitaneada no Brasil hoje pelo Eduardo Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, que faz parte do núcleo golpista aqui no Brasil. E chegamos ao 8 de janeiro por conta disso. Então, a gente tem que ficar... As nossas instituições não podem dormir no ponto, Chico, porque a gente está realmente num risco iminente com a eleição do Donald Trump aí batendo na porta, né? Porque está tudo indicando que vai por esse caminho. Gabi, muito bem colocado. O risco é permanente. E esse encontro, logo depois dessa confusão no Brasil, encontro na Argentina, com a extrema-direita argentina, diz tudo. Então, vai ser esse o ambiente. Agora, não sei em que ele pode ajudar a Argentina, sei lá, deixar parte do dinheiro dele, porque a economia argentina está numa buraqueira sem tamanho. Não, é assim, foi só uma pausa, nós temos mais trechos do Felipe Neto. Temos sim. Para quem chegou agora, gente, nós estamos falando, claro, importantíssimo também trazer esse contexto, o Elon Musk, que atacou o Brasil, se reuniu com o Milei, né, para mostrar essa articulação. Mas o Felipe Neto esteve aqui hoje, foi uma entrevista que no ICL Notícias Primeira Edição repercutiu muito, estava entre os trending topics durante todo o dia, então é uma entrevista que merece, a gente separou vários trechos aqui para vocês acompanharem. Ele explicou também, o Felipe Neto, por que a extrema-direita morre de medo da regulamentação, e aí, né, ele fala de uma Constituição digital. Vamos entender esse trecho que ele fala especificamente da extrema-direita nesse ambiente. Vamos assistir. Um ambiente digital regulamentado expurga a extrema-direita. A extrema-direita, ela age sempre na ilegalidade, ela age sempre contra os princípios básicos dos direitos humanos. Então, quando você tem regras implementadas que protegem os direitos humanos, a extrema-direita é banida. E eles tratam isso como censura. Então, é basicamente como um cenário onde o cara quer ser da Ku Klux Klan e ele quer ter o direito de ser da Ku Klux Klan. Ele conseguiu isso nos Estados Unidos e esbraveja isso para o mundo inteiro como exemplo da democracia e da liberdade. Só que o resto do mundo não quer saber se os americanos têm essa regra e tratam como liberdade o seu direito de ser nazista. Aqui no Brasil e na Europa, não. Ponto final. Só que eles querem mudar isso e implementar a visão norte-americana para o resto do mundo, para que eles não sejam expulsos do debate. Essa gente é sórdida. É gente ruim. É gente de alma ruim. Então, lutar pela regulamentação é lutar para que essas falas tenham consequência jurídica. E a gente não pode abrir mão disso. Não é censura, é consequência jurídica para os crimes que eles cometem. Esse debate é muito importante, Gabi, porque hoje mesmo eu entrei nesse debate com o Glenn Greenwald. Ele é dessa linha. Ele teve um papel importante no Brasil nos últimos tempos, né? Na denúncia da Lava Jato e tal, mas hoje ele estava lá no Twitter dizendo assim, não, porque eu não entendo por que no Brasil é a direita que defende a liberdade e a esquerda fica querendo censura. Ele não entendeu nada. Glenn, você está vendo o Brasil com os olhos lá dos Estados Unidos. Você morou aqui, casou aqui, teve filhos aqui e não entendeu nada. Aqui no Brasil nós não somos iguais a vocês. Não pensamos igual. Nós temos outra história. Aliás, porque essa história de liberdade de expressão absoluta, a liberdade de expressão nós valorizamos, queremos, defendemos. Mas olha, no século XIX, o pessoal, os liberais, esses ultraliberais, usavam a liberdade de expressão para dizer queremos continuar tendo escravos, temos direito a esta liberdade, em nome da liberdade de expressão e da liberdade de propriedade, o direito de propriedade. Então, essa liberdade de expressão absoluta
para nós não é um valor como é nos Estados Unidos. Você não está nos Estados Unidos, é outro debate. Eu achei super importante o Felipe Neto colocar dessa forma. Aqui não é a Constituição, a primeira emenda, aquelas histórias aí. Deixa isso para eles, se eles acham bom. Não deu certo lá também, porque eles estão à beira do nazismo também lá. A lei é outra, né? Outra lei. A lei é outra. A cultura, a nossa relação com o que eles chamam de liberdade de expressão é outra. Aí vem o jornalista lá estadunidense, o Schellenberger, defender o direito de mentir, por exemplo. Exatamente, a chegar nesse ponto, não dá. Não, ele pode fazer. Se eles acham que isso é um valor para eles, é a tradição lá dos Estados Unidos, defenda lá. Tem até uma coisa legal no Brasil, do folclore brasileiro, que eu recomendo para essas pessoas. Tem os festivais de mentira. A Praça do Ferreira, lá do Ceará, tem um belo festival de mentira todo 1º de abril. Vão lá e gastem lá a usina de mentiras, mas no dia a dia, na política brasileira, não pode. A Constituição não deixa. Não deixa mentira, mas não deixa também você defender o nazismo. Você fala, não, é bom ter escravo, vamos voltar à época da escravidão. Não, isso é incitação a um crime. Aqui no Brasil não pode. Ah, mas liberdade de expressão. Vai fazer para lá. Vai fazer lá nos Estados Unidos. Também golpismo, não pode. Vai fazer a Ku Klux Klan lá nos Estados Unidos, não aqui. Até porque essa gente só tem coragem de usar essa liberdade de expressão para o oprimido, para quem está lascado. Sim. Preto, pobre, periférico, muitas vezes os nordestinos, de alguma classe. A coragem é toda para esses. É verdade. Não vejo fazendo piada com presidente de banco, não. com o Bradesco, com o Santander, sabe? Não vejo. Com a Faria Lima, sabe? Com os grandes empresários. É fácil fazer, enxotar e usar toda essa liberdade de expressão contra o preso da periferia. Tudo é muito fácil. Inclusive, eu acho que tem um personagem simbólico dessa pauta que a gente está tratando aqui, né? O Felipe Neto falou também do Alan dos Santos, né? Aquele blogueiro da extrema-direita que diz que está sendo alvo de uma perseguição, né? Que deveria estar preso, inclusive. No Twitter Files, o Felipe Neto foi acusado de usar contatos no Twitter para tentar banir o Alan dos Santos. Vamos assistir esse trecho. Ele é uma das figuras mais nefastas, mais criminosas que existem na extrema-direita. Ele é um sujeito canalha e que deveria estar preso. Ele está foragido da justiça nesse exato momento. Ele fugiu da justiça e está lá nos Estados Unidos pedindo asilo e sendo acobertado nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos não reconhecem os crimes que ele cometeu como crimes reais, né? Porque nos Estados Unidos não são crimes. Ele deveria estar preso. Ele está lá. E na época que isso tudo aconteceu e que eu pedi o banimento dele, eu não pedi pro Galo. Eu pedi abertamente na internet. Eu pedi em todas as minhas redes sociais. Até o momento em que ficou tão estressante que eu cheguei pro Galo e falei: vocês não vão fazer nada? Vocês vão continuar com essa política bundona? Com essa covardia de vocês de não banirem essas contas criminosas? E a resposta do Galo para mim na época foi: eu vou ver o que pode ser feito, vou analisar, não sei o quê. E depois ele volta para mim. Eu tenho esse print guardado para quando for necessário. Ele volta para mim depois e fala assim: Felipe, nós concluímos que não houve nenhum tipo ele não infringiu nenhuma das normas da plataforma. Depois de dizer que o cara teve parada cardíaca por causa da vacina da Covid. Não feriu as regras da plataforma. A minha resposta para o Galo foi uma gargalhada imensa. E logo em seguida eu falei: nós não temos mais o que conversar. Só para contextualizar aqui, quando ele fala o Galo, ele foi diretor-geral do Twitter no Brasil. Então, é dessa conversa que ele está falando. Agora, isso dá a tônica realmente da gravidade do negócio. Inclusive, a gente tinha no Twitter, a gente já tratou disso algumas vezes aqui, um núcleo que fazia justamente fazia uma curadoria dos conteúdos falsos, desinformação, conteúdos de ataque, enfim, misoginia, tudo isso na internet, no Twitter. E aí, quando o Elon Musk assumiu o X, ele demitiu essas pessoas e simplesmente não existe esse filtro. Exato. Gabi, eu lembro inclusive de um exemplo, quando o Bolsonaro falou que a vacina contra a Covid dava AIDS, estava lá a nota do Twitter.
No meio de uma pandemia. No meio da pandemia. Quando o ex-presidente, de uma maneira mais irresponsável do mundo, fala isso, estava lá. O Twitter colocava o que ele falou, mas estava lá embaixo. E que já era passível de críticas, de que faltava ainda fazer muito, mas pelo menos existia. Mas tinha uma advertência, né? Isso aqui... É falso. Isso aqui é falso, isso aqui é uma mentira. Então, agora a Terra virou um faroeste, não tem nada. Não tem. É para isso mesmo, né? É para isso que eles estão operando e para dar voz para essa gente que está colocando em risco a democracia no mundo. Então tem que enfrentar mesmo. Faz muito bem o Felipe Neto. Ainda bem que temos vozes poderosas como a do Felipe Neto, que vem aqui dividir com a gente essa experiência e esse combate que ele tem feito. Todos nós, né? Mas ele também tem feito. Muito bem, inclusive a gente tem uma fala, né? O Felipe Neto também contou que ele foi consultado, como a gente contou aqui, para a redação do PL das fake news, né? Que o relator era o deputado Orlando Silva. Esse PL agora caiu por terra por conta do Arthur Lira, né? Voltou para estacar zero e era tudo que o Elon Musk queria. A gente tem esse último trecho sobre a fala do Felipe Neto. Vamos assistir. Durante 4 anos, o Orlando Silva trabalhou no projeto de Lei 2630, do qual eu participei inúmeras vezes, sendo consultado, pessoas da direita, pessoas da extrema-direita, pessoas de todos os campos e visões políticas participaram junto com o Orlando Silva. Eu fui um dos consultados, trabalhei horas e mais horas, redobrado em cima dos textos, tentando trazer a visão mais progressista de defesa da liberdade de expressão com obviamente, consequências. E esse projeto o Arthur Lira simplesmente pegou e colocou no triturador, depois de 4 anos de trabalho. E agora ele vai montar um grupo de trabalho dentro da Câmara dos Deputados para que se recomece tudo do zero. Assim, eu confesso para vocês, foi muito duro receber essa notícia depois de tantas horas de trabalho. Muito duro. O que a gente tem, o STF deve legislar, a internet vai sofrer as consequências de uma decisão que os especialistas não concordam, que é taxar todas as plataformas como responsáveis por 100% do conteúdo, e aí provavelmente vai haver uma aceleração do processo dentro da Câmara. Para mim, é o pior cenário possível, mas foi o que aconteceu por conta do Elon Musk. Vamos convidar a Cris Serra aqui para a nossa mesa redonda. Inclusive, eu não falava com ela há muito tempo. Que saudade de ela Cristina voltou, Serra. Ela voltou. Gente, é um prazer estar aqui de volta. Gabi, Rodrigo, Chico, todo mundo que está aqui com a gente. Eu amei. Me lembrou a referência. Você não sabe o prazer que é estar de volta. Com Cristina Serra. Cris, a gente vem tratando aqui desde o começo do programa a respeito, né, do Felipe Neto, da entrevista do Felipe Neto, e ele falando justamente agora sobre o PL 2630 das fake news, que agora voltou basicamente a estaca zero, e a gente está muito anos-luz atrás dos países, por exemplo, no exterior, que já estão regulamentando as redes digitais, e a gente vai ter que começar tudo de novo aqui, né? A fala dele eu achei absolutamente fundamental. Olha, eu estava assistindo a entrevista do Felipe e essa seleção que vocês fizeram de trechos. Eu preciso dizer, o Felipe é absolutamente brilhante, porque ele junta o conhecimento que ele tem das plataformas, ele conhece o mecanismo, ele sabe como funciona essa ditadura do algoritmo, e ele junta isso com uma lucidez e uma maturidade para um rapaz tão jovem. É impressionante e também a capacidade dele de se expressar, de sintetizar o pensamento dele e de falar para todos, né? São 3 qualidades muito raras numa só pessoa: o conhecimento do assunto, a lucidez política e a capacidade de comunicação. Eu sou super fã desse rapaz. E acho que é isso, ele toca no ponto certo, em vários pontos certos, e nós temos agora este problema sério, né? Se o PL que o Orlando Silva relatou tinha algumas deficiências, né? Agora nós estamos no pior dos cenários, porque nós não temos nenhum projeto. Essa história de formar comissão para começar do zero, de fato, é o mesmo que condenar o assunto ao esquecimento. Então, quando você junta com o mesmo interesse Elon Musk e Arthur Lira, aí é cenário de bomba atômica e terra arrasada.
né? Porque você junta o que o Arthur Lira está fazendo é exatamente o que o Elon Musk quer. Então, o projeto do Orlando Silva era o melhor que nós tínhamos, e se ele tramitasse, a partir de agora, os ajustes seriam feitos e nós teríamos algum mecanismo, um instrumento legal para cobrar dessas plataformas digitais, para essas monstruosidades em que elas se transformaram, né, para que nós pudéssemos cobrar o mínimo de moderação de conteúdo. Então, nós estamos agora no pior dos cenários, no faroeste total, né, e sem a menor possibilidade, nem a curto, nem a médio e nem a longo prazo, de termos um instrumento legal para minimamente regular essas plataformas. E com toda essa dificuldade do debate, eu estava acompanhando o debate de vocês aqui anteriormente, o Rodrigo estava trazendo esse ponto que para mim é chave, inclusive para a gente ganhar a opinião pública, né? É as pessoas entenderem o que é liberdade de expressão. Esse é um debate difícil, porque é claro que a extrema-direita transforma tudo numa coisa muito simples. Não, liberdade de expressão é a minha liberdade para falar o que eu quiser. E a gente sabe que não é assim, precisa relativizar, mas aí traz o exemplo dos Estados Unidos, que é um país que nos influencia muito. Então, nós temos um cenário de discussão com a opinião pública extremamente nublado, nebuloso e borrado, né, por conta dessa manipulação ideológica sobre o que é liberdade de expressão. Envenenado, né, o debate, né, Gabi? A gente pode dizer assim, tá envenenado. Não só esse, o próximo ponto que a gente vai trazer também é um debate super envenenado também. Com certeza. A gente vai falar sobre as saidinhas, né, das prisões. Ontem, o presidente Lula ele vetou parcialmente esse projeto. Ele manteve as saidinhas, é muito importante dizer isso, né, para os detentos poderem visitar os familiares em datas comemorativas, e são pessoas que estão já em regime semiaberto. Esse é o ponto, estão em regime semiaberto. Porque, nossa, o presidente Lula já vetou a sai saidinha. para trabalhar. Exato, as pessoas já estão nas ruas a trabalho e voltam para dormir nas penitenciárias. Bom, então a gente tem esse é um direito, tá, gente? Só para também dizer aqui, porque não existe prisão perpétua no Brasil. Então, as pessoas precisam de um caminho para a ressocialização, e a saidinha entra como um desses mecanismos para ressocialização. Cris, agora a gente tem uma ofensiva da extrema-direita, né, que, novamente, pega, reduz e vira um espantalho. Olha só, o presidente Lula é a favor de bandido. Então, vamos explicar aqui o que o presidente do Senado, por exemplo, Rodrigo Pacheco, já sinalizou, é que a próxima sessão no Congresso deve ocorrer na quinta-feira que vem, e a derrubada do veto deve estar nessa pauta. Hoje cedo ele disse que as saidinhas precisam ser restringidas, e aí eu leio aqui um trecho específico da fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, abre aspas aqui para ele: há uma opção do Congresso Nacional relativamente a essas saídas temporárias, que é um instituto que deve ser restringido, especialmente para aquelas situações em que isso gere algum tipo de incapacidade para a ressocialização do preso. Não pode ser algo banalizado, que todos aqueles tenham acesso, porque de fato é muito recorrente a reincidência de crimes por aqueles que estão em saída temporária. Gente, isso é uma balela. 95% das pessoas que saem de saída temporária retornam. Então, a gente tem só 5% dos presos que não retornam e não necessariamente cometem crimes ou não. Não vou dizer que não cometem, mas esse dado é importante. Quando tem um crime dentro dessa faixa aí, o Datena passa 24 horas falando, o programa policial de cada praça explora isso até o fim do mundo e fica parecendo que todo mundo que sai comete crime. E aí a direita vai lá e foi nas redes reclamar do veto. O 03 do Jair Bolsonaro, né, defende a soltura do Chiquinho Brazão, aí no outro o filho 01 diz que Lula quer soltar bandido, né, o Flávio Bolsonaro. Festas nos presídios, como esperado, Lula vetou o fim das saidinhas de presos em feriados. Perdem as vítimas, vencem os bandidos. Com base na dignidade da pessoa humana, vamos trabalhar para derrubar o veto de Lula no Congresso. Daqui a pouco eu vou trazer mais alguns tweets aqui da extrema-direita, mas eu quero ouvir a Cris sobre isso,
porque a extrema-direita se apropria do debate da segurança pública de forma totalmente deturpada, né? E sem ouvir as evidências científicas que valem muito na segurança pública também, né, Cris? Essa é a pauta preferencial da extrema-direita, segurança, ou a falta dela. A gente vai ver isso, claro, na sessão do Congresso, que vai analisar os vetos. Eu tendo a achar que há um risco de derrota do presidente Lula nessa questão, até porque a bancada da bala, né, ou a bancada da milícia, como bem cunhou o colunista Leonardo Sakamoto, a bancada da milícia sofreu uma derrota na votação, na manutenção da prisão do deputado Chiquinho Brazão. Foi uma derrota ali do Arthur Lira, foi uma derrota do candidato de Arthur Lira, Elmar Nascimento, candidato à sucessão de Arthur Lira, né? E foi uma derrota da extrema-direita e especificamente desta bancada da milícia. Pode ser que agora, inclusive, né, enfim, escaldados por essa derrota, talvez se articulem mais para derrubar este veto do presidente, um veto que está totalmente correto, como vocês já destacaram. A manutenção dessas saídas para encontrar a família em datas comemorativas é para quem já está no semiaberto. Portanto, para quem tem já um convívio social, já passou pela etapa do regime fechado, né, conseguiu a progressão para o semiaberto e está naquele caminho de volta, de retorno ao convívio social, que deve ser, é isso que deve orientar a condenação à prisão no Brasil, né? A pena de restrição de liberdade é uma pena muito severa, ela tem que ser aplicada, lógico, em determinados casos, a lei prevê isso, mas a mesma lei que prevê a condenação ao regime fechado prevê as progressões e os benefícios, porque o objetivo deve ser a ressocialização daquela pessoa que cometeu um crime. E não deve ser a visão punitivista que acha que a pessoa que cometeu um crime, independentemente da gradação deste crime, merece simplesmente ficar encarcerada para sempre, longe da sociedade, nessas masmorras que são as prisões no país, ou pelo menos uma boa parte delas, se não a maioria delas. Então, a visão do Lula, de acordo com a visão do Ministério da Justiça, inclusive, está no sentido correto, né, de ressocialização, porque é isso que a gente precisa buscar, e não do isolamento para sempre de uma pessoa que cometeu algum crime. Mas, pelo que eu falei antes, né, acho que esse veto, o presidente Lula poderá sofrer uma derrota em função desse contexto que a gente vê no momento, especialmente por parte da Câmara dos Deputados, quer dizer, especialmente pelo contexto de uma extrema-direita forte no parlamento brasileiro, tanto no Senado quanto na Câmara. Mas na Câmara a situação é pior, né? Não só pelo que eu falei, pela votação agora, pela derrota, no caso do Chiquinho Brazão, mas também por uma situação de confronto aberto, declarado, de agressão por parte do presidente da Câmara, Arthur Lira, com relação ao governo Lula, ao ofender, ao partir para cima do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O Lira não está apenas ofendendo o Padilha ou abrindo uma frente de atrito com o Padilha, mas com o governo como um todo e contra o presidente Lula, que foi quem nomeou o Padilha, né? Então, nós temos um quadro muito difícil de esgarçamento das relações, né, de aumento das tensões e desse ambiente de fricção constante que o Arthur Lira é mestre em criar. Porque é desse tipo de ambiente, né, com a faca no pescoço do presidente Lula, que ele consegue arrancar benesses
né, para o seu grupo político. E é claro que ele está, assim, alterado e irritado, né, porque Padilha vem sendo uma espécie de barreira de contenção às pretensões de Arthur Lira no Ministério da Saúde, né, que o Centrão nunca desistiu do Ministério da Saúde. É um contexto complexo e perigoso para o governo. Absolutamente fundamental, Cris, a sua fala. Eu acho que o presidente Lula foi corajoso, porque realmente é um desgaste político que ele provavelmente vai enfrentar agora no Congresso, mas foi uma decisão técnica, baseada em evidência científica, que inclusive acho que tem muito aí do Ricardo Lewandowski, que é uma pessoa que entende muito de segurança pública e sistema carcerário, teve à frente do CNJ, enfim. Então, ele sabe o que ele está fazendo, mas talvez ele tenha realmente um preço a pagar, mas acho que foi muito corajosa essa decisão do presidente Lula, porque a gente precisa enfrentar esse debate, é fundamental. Agora, falando em enfrentar esse debate também, eu quero aproveitar e trazer uma fala aqui do Felipe Neto sobre o que os comunicadores progressistas podem fazer nesse debate contra a extrema-direita. E acho que a segurança pública está nesse bojo. Vamos assistir, então. Boa, receita. Em relação à estratégia, né? O que a gente pode fazer? Unir pessoas, chamar pessoas para o debate, provocar pessoas para o debate, como eu fiz lá atrás, em 2020, quando os influenciadores estavam todos emudecidos com o Bolsonaro no poder, defendendo cloroquina e matando milhares de pessoas no Brasil pelo descaso com a pandemia. E eu abertamente falei que todo influenciador que se calava nesse momento era fascista ou apoiador do regime fascista que a gente estava vivendo. Isso tirou um monte de gente do armário, porque a cobrança foi enorme, as pessoas começaram a tá, então eu vou falar alguma coisa, pô, veja bem, então eu vou falar, aí o Whindersson falou alguma coisa, aí não sei quem falou alguma coisa, a gente precisa começar a provocar as pessoas também, falem algo, sabe, debatam, entrem na polêmica, mas enfim, do ponto de vista de fala, a gente precisa tirar o peso do que significa a regulamentação e lembrar pro povo brasileiro, porque o povo brasileiro, infelizmente, a gente tem na nossa cultura uma coisa que é, a gente valida as coisas de acordo com o que acontece internacionalmente. A gente tem isso no nosso, meio que no nosso DNA social. Quem pode explicar melhor isso é um antropólogo ou um sociólogo. Lembrar as pessoas que a Europa já regulamentou a internet e que vai começar agora no fim do mês os primeiros testes de estresse dos servidores para saber se vai funcionar. A legislação já foi votada, já foi aprovada e a internet já está regulamentada na Europa. Então lembrar as pessoas disso traz força para o nosso debate, para que as pessoas saibam que o Brasil não está tentando censurar os outros, não está tentando ser um país diferente do resto do mundo, muito pelo contrário. Inclusive, o nosso projeto 2630 era bem melhor do que o projeto aprovado no Parlamento Europeu. São dois modelos, né, em debate, Cris, Chico, Gabi, todas que nos acompanham. Você tem esse modelo aqui dos Estados Unidos, não é que todo mundo nos Estados Unidos também concorde com isso, mas é um modelo que é majoritário nos Estados Unidos, que é dessa liberdade acima de tudo, né? Assim, então, é liberdade de expressão para, inclusive, defender o nazismo. Como disse outro dia esse enviado do Elon Musk, esse pseudo-jornalista que está aqui no Brasil, ele falou, não, isso aí vale, inclusive, defender nazismo dentro do bairro dos judeus. Isso aí. Então, nos Estados Unidos, a escola é essa. Como é também esse discurso na economia, né? De desregulamentar tudo, liberalismo completo. A Europa tem uma outra escola que vem do pós-guerra, que é social-democracia, regulamentação da economia e agora a regulamentação da internet. Então, é uma escola, se é para olhar para fora, não precisa olhar só para os Estados Unidos, você pode olhar para outros lugares e acho que a Europa traz esse outro jeito que o Felipe Neto acaba de explicar aí para a gente, né? Exatamente. O Felipe Neto toca numa questão que é essa... Muita gente no nosso país pensa, só é chique quando a Europa aprova, só está valendo quando a Europa, quando algum país metido do mundo, metido a civilizado do mundo, aprova. Nesse sentido, vai ter um efeito muito bom no Brasil. Agora, os Estados Unidos só tem, uma curiosidade, pode tudo e tal, mas eles têm, o presidente da República, ele nomeia com o Senado 6 pessoas, 6 ilustres, 6 iluminados, que são de um conselho de comunicação que ficam de olho ali nas TVs e tal. Então, ainda tem essa coisinha, ainda tem esse conselho que vem desde os anos 30 para pôr um olhinho ali em algum, quando também, até quando a casa da mãe Joana excede o mãe-joanismo, vai esse conselho e dá um pitaco lá. Até os Estados Unidos tem isso. Até os Estados Unidos tem. E essa ideia também de que... Fala, Cristina, desculpa, fala.
Não, eu só queria acrescentar duas coisinhas. Primeiro, Felipe Neto, mais uma vez, vai num ponto. As pessoas têm que se posicionar. Agora, para isso é preciso coragem e disposição para pagar o preço que muitas vezes você paga quando vem a público com as suas posições, como ele pagou. Né? Ele foi perseguido, teve um tempo que ele até se afastou um pouco das redes, porque isso tem um impacto na saúde mental das pessoas, né? Mas diante do que a gente está vivendo, diante do que nós vivemos, como ele falou, em 2020, né? Época do negacionismo da vacina, do negacionismo da Covid, que matou mais de 700 mil pessoas nesse país, a gente tinha que se posicionar. Né? Se você não se posiciona numa situação limite como essa, você, como influenciador, vai se posicionar quando? Né? Exato. E, novamente, a extrema-direita continua sendo uma ameaça e a gente precisa continuar se posicionando e participando desse debate público com seriedade, trazendo a verdade das coisas e não fazer essa confusão que a extrema-direita está fazendo de propósito com essa história fajuta, picareta de Twitter Files. Isso tudo é picaretagem. Né? Esse falso jornalista, tem um outro que se diz jornalista também, enfim. Esse é um ponto. A outra questão, novamente, sobre regulação. Assim como a Europa já regulamentou a internet, a Europa também regulamentou, lá atrás, a mídia, a concessão, as concessões de rádio e TV, que são concessões públicas. Para quê? Para evitar monopólio e oligopólio. Né, que controlam a opinião pública quando se estabelecem. Nós não conseguimos fazer esta regulação aqui no Brasil, como, aliás, prevê a nossa Constituição. Né? Nós não conseguimos por quê? Porque lá atrás, quando o governo Lula falou nesse assunto, toda a mídia brasileira se levantou. Censura. É o mesmíssimo argumento que vem agora história. Por parte das Big Techs. Censura. Então, nós estamos muito atrasados. Nós não temos a regulação das concessões públicas de rádio e TV, não temos ainda a regulação da internet, que está vindo aí com a inteligência artificial. Então, nós estamos atrasadíssimos nesse debate e desprotegidos. A nossa democracia está desprotegida. Cris, como é bom ouvir essa mulher inteligente, absolutamente fundamental nessa bancada. Voltou com tudo aqui no Série Notícias, segunda edição. Prazer te receber mais uma vez, querida. Bem-vinda de volta. A gente está muito feliz com a tua presença. Prazer é todo meu. Estarei aqui toda sexta batendo ponto. Opa, que coisa boa. Aí que é bom, muito bom. Excelente notícia. Um beijo, Cris. Até semana que vem. Obrigado, querida. Obrigado. Semana, gente. Obrigada. Ô, Gabi, só antes de você chamar a próxima, Claro. Essa história que a Cristina lembrou, que a Europa já regulamentou a mídia tradicional, e quando se falou em regulamentar, em regular, né, lá nos primeiros governos do Lula, veio, principalmente a imprensa tradicional brasileira, era censura. O Lula e o PT querem impor censura, né? O curioso é que agora a mídia tradicional Está correndo atrás da regulamentação, porque ela quer que regulamente as Big Techs. Porque ela viu que é bom para tosse. É claro. E na época eu lembro que o Franklin Martins, que era o secretário, era o SECOM do Lula, falou: é bom que eles apoiem a regulamentação, porque no futuro eles vão ser atropelados por uma jamanta, que são as grandes plataformas internacionais. Não deu outra. Chegaram as plataformas atropelando. A Globo agora está a favor de ter regulamentação. Curioso. Aliás, a Globo está batendo no Elon Musk. Só que ela não queria regulamentação para o monopólio da imprensa tradicional aqui no Brasil. Mas precisa de regulação. Tá bom, não uso o nome regulação, Constituição Digital, mas alguma lei tem que ter. Você tem lei para concessão de água, para telefonia, para tudo. E tem que ter para a internet. Exatamente. Rodrigo, vamos chamar também o Luiz Nassif para essa nossa conversa. Quero aproveitar, ele que está entrando aqui na nossa discussão a respeito disso. O Felipe Neto, ele usou o termo, né, Constituição digital. É muito bom esse termo. Eu queria ouvir o Nassif falando a respeito disso, né? Daqui a pouquinho o Nassif vai estar com a gente aqui. Ele que está reconectando a internet para conversar com a gente, Rodrigo. Mas a gente estava, inclusive, falando a respeito disso. Eu quero trazer um outro debate aqui que a gente vai conversar com o Luiz Nassif, que é o seguinte:
o STF, daqui a pouco a gente volta, tá, a falar sobre Constituição Digital, mas o Supremo Tribunal Federal, ele aprovou mudanças no foro privilegiado e isso deve impactar diretamente a vida do Jair Bolsonaro. Olha aí o Luiz Nassif. Pronto, voltou. O homem voltou. Com a gente. Boa noite, Nassif. Desculpe, eu viajei para Franca correndo aqui, eu estou no hotel aqui, cheguei em cima da hora aqui. Imagina, Nassif. Diga, Então, querido. o que o Supremo fez foi um contra-ataque aí a esse movimento da direita, né? É um movimento que vem com todas essas tentativas do Bolsonaro aí de fazer manifestações. Aliás, é gozado, porque ele é um jeito totalmente medroso. E hoje, no Nordeste, lá, ele conclamou o público dele que não pôde entrar no aeroporto, que tem que defender, lutar. Ele está desesperado, né? E agora, com esse movimento do Musk aí, claramente articulado com o Eduardo Bolsonaro e tudo, ou seja, uma articulação da direita visando segurar o julgamento do Bolsonaro aí, jogar para outra instância e tudo, e o Supremo reagiu à altura, né? Fez essa votação, mantém o Bolsonaro sob as rédeas do Supremo. Esse embate do Alexandre de Moraes com o Musk vai ser um embate histórico. Isso aí vai marcar jurisprudência na maioria dos países aí. Eu estava até escrevendo outro dia aí, o Musk é o Bolsonaro das redes sociais. Porque o que o Bolsonaro fez aqui, se o Bolsonaro fosse civilizado aqui, fosse uma direita inteligente, faria acordo com o Supremo fez acordo aí para derrubar Dilma, não faria acordo aí para... Mas ele se dispôs com todos os lados e virou uma ameaça. Então, o que vai acontecer agora com o Musk, você tem lá Google, Meta, tudo tentando fazer uma política de aproximação com a imprensa, inclusive com a imprensa alternativa e tudo aí, tentando se legitimar, mas quando entra o Musk, ele mostra o que é a cara dessa força incontrolável, aliás, incontrolável não, controlável, que tem que ser controlada das redes sociais, né? Então, é um episódio dos mais relevantes, o enquadramento do Bolsonaro pelo Supremo e esse embate do Alexandre de Moraes com o Musk, né? Agora, o que tem de... Não, desculpa, Nassif, é que você estava falando do Supremo, eu ia só aproveitar para contextualizar também aqui, né? Porque por que a gente está falando dessa história, né? O Supremo formou maioria hoje para que o foro seja mantido mesmo depois do fim do mandato e aí, dessa forma, crimes cometidos no cargo vão continuar a ser investigados pelo STF, mesmo se o réu não estiver mais exercendo essa função, né? Então, a maioria foi formada com o voto do Luiz Roberto Barroso e o julgamento foi suspenso depois do André Mendonça pedir mais tempo para analisar o caso. O Barroso disse concordar com o relator, que é o Gilmar Mendes, de que o envio dos casos para outras instâncias ao fim dos mandatos afeta a eficácia do sistema penal. E, além do Barroso e do Gilmar Mendes, votaram também por esse entendimento os Dias Toffoli, né? O Alexandre de Moraes, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino. Então, só para trazer esse contexto aqui, mas, Nassif, você falou do Elon Musk e a gente fez uma entrevista também hoje com o Felipe Neto, hoje pela manhã, no Série Notícias, primeira edição. Eu queria te ouvir, porque ele trouxe um termo aqui para a nossa discussão, que é de uma espécie de constituição digital. Ele traz essa necessidade que vai ao encontro da regulamentação aqui no Brasil. Então, queria ouvir a sua opinião a respeito disso. Veja bem, essa constituição digital tem que ser algo supranacional. Vamos dar um exemplo aí da Starlink. A Starlink, eles estão aperfeiçoando agora a tecnologia para um sistema de laser aí de satélites que vai colocar, você vai poder acessar sem que o governo, sem que a Anatel consiga cortar o sinal. Então, digamos, essa Constituição tem que ser uma Constituição supranacional, porque as redes sociais, inicialmente, elas romperam ou quiseram enfrentar o poder nacional, integrando as pessoas através das redes de telefonia nacionais. E daí você pega aí, o próprio Alexandre de Moraes aí deu ordens aí para a Anatel que se o Musk desobedecesse as ordens do Supremo, cortar o sinal. Isso. Agora, com, digamos, o avanço da tecnologia, elas vão ficar incontroláveis. A Starlink vai poder colocar o sinal, quem tiver a caixinha dela, e recebe o que quiser, sem que o Supremo, sem que a Anatel, sem que as instituições nacionais possam atuar. Então, daí a necessidade de uma
Constituição, eu não sei se ele colocou nesses termos do supranacional, mas daí é essa necessidade. Você pega, por exemplo, os Estados Unidos já enquadrou o Zuckerberg, lá, naquele episódio aí dos hackers russos. Aí. Você tem a Europa já com controles aí de conteúdo, mas você vai ter que partir agora, você tem a internet profunda. A internet profunda que não tem controle. Aliás, que é um perigo aí, porque essa internet profunda que leva muita rapaziada a suicídios, essas loucuras aí. Então, digamos, o controle tem que ser um controle global, de um mundo que está partido ao meio, aí, em muitos pedaços. Né? Mas sem esse controle supranacional, você não consegue segurar essas petecas. Né? A gente fica nessas tentativas, né? Você vê que agora, o Nassif, com esse bombardeio do Twitter, antigo Twitter, né, o X, do Elon Musk contra o Brasil, muita gente dizendo, será que a gente fica ou será que a gente sai do Twitter? Aliás, fizemos essa pergunta hoje, nossa colega Roberta fez essa pergunta hoje cedo para o Felipe Neto, que entende muito de rede. Sai do Twitter ou não sai? Ele disse, não, eu não sairia. Ele disse, eu não vou sair porque eu acho que tem que ficar lá para fazer o debate no Twitter, apesar de estarem tirando seguidores de todo mundo que está lá no Twitter, né? Agora, a gente fica nessa, fica no Twitter ou não fica? O presidente Lula, novidade agora, hein? O presidente Lula acabou de aderir à rede concorrente, a Blue Sky, né? Muita gente fazendo esse movimento. Tava todo mundo chamando ele para lá, né? Vai pro Blue Sky, Lula. Ele foi, acabou de entrar para esta rede. Não sei se a gente tem aí já o link, né, que mostra, mas ele entrou. O que você acha desse debate, né? Se dá para se ausentar? Não, isso aqui é uma rede de um extremista, então vamos sair. Eu não sei se é uma solução também. Me parece que o Felipe Neto tem razão nisso. Você pode ir criando outras alternativas, mas não tem como sair totalmente. Claro, né? claro. Sim. Mas hoje é uma alavancagem para a leitura dos sites, portais e blogs. Eu tenho 400 mil seguidores aí. Se eu começar no Blue Sky... Como é que faz, né? Vai começar do zero. Pois é. Por exemplo, quando Você perdeu agora, seguidores também, Nassif? Você perdeu seguidores nessa semana? Porque teve esse movimento também, né? Perdi. Eu estava em 405, aí agora estou em 390. Tem muita gente que diz que eles estão limpando também, porque tem muito buds aí, tem muito perfil fantasma aí. Mas é muita coincidência aí que a reclamação venha só do pessoal que é crítico Seja nessa do hora. Twitter, né? E Nassif, o alcance, não gira. Pode prestar atenção que uma coisa que o lado ali mais à esquerda posta, a circulação é infinitamente menor do que 6 meses atrás. Não circula. Ele segura, o algoritmo segura, não tem mais aquela penetração que havia. Acho que eles têm ferramentas para isso. É por isso que o controle das redes sociais passa por abrir os algoritmos. É através dos algoritmos que eles controlam tudo aí, né? E foi através dos algoritmos que permitiu aí as primaveras árabes, a primavera brasileira. Foram os algoritmos. E quando você pega o Steve Bannon, que é o cara que... Porque essas guerras digitais começam na campanha do Obama. Onde você tinha o Steve Bannon já usando os algoritmos, a Fox News criando fake news, que nem a Veja passou a fazer aqui, repercutindo no Globo, e depois as redes sociais espalhando. E os democratas tinham os militantes digitais lá. Daí, os dois lados descobriram o poder político disso. Daqui, as primeiras tentativas de desestabilização no Brasil vieram dos democratas, inclusive bancando alguns... A maneira de conter foi através de uma associação de agências de checagem, agências de checagem, que existe até hoje essa associação. Eles pegaram lá uma faculdade de jornalismo da Unesp, se eu não me engano, juntaram aqueles sites e blogs que não têm posição política, alguns até fazem um bom trabalho de denúncia de fatos, de abusos e tudo, mas sem colocar o modelo, em xeque o modelo econômico, né? E criaram essa rede. Você se lembra que o primeiro movimento deles aí foi contra os sites, os chamados blogs progressistas aí. Foi o primeiro movimento deles aí. Na época até foi gozado, eu percebi na hora que era uma jogada, que era o Atlantic Council, que é um think tank americano conservador que montou isso aí, e o grande financiador era o Buffet, né? Mas depois deles, daí veio a ultradireita pesadamente, aí, usando as ferramentas todos esses movimentos aí que o Steve Bannon tocou,
baseado nos estudos do Freud. Eu sempre recomendo uma leitura do Psicologia de Massa aí do Freud, de 1920, que mostra o que acontece quando você desorganiza o sistema de informação. Então, os dois lados agiram. Você tem, não tem bilionário bonzinho nessa história, né? É isso. Nassif, uma outra história que... Você quer concluir? Desculpa, perdão. Não. Eu queria trazer um vídeo aqui, né, do Jair Bolsonaro. A gente falou um pouquinho no começo do programa, mas não sei se você viu que o Bolsonaro hoje deu um chilique em João Pessoa, né? O ex-presidente gritou com apoiadores, né, que estavam querendo que... porque eles queriam que eles tivessem tomado o saguão do aeroporto para recebê-lo. O Guilherme Amado trouxe essa notícia na coluna dele, do Metrópolis, de que esses apoiadores disseram que não foram autorizados a fazer a recepção no aeroporto e, por isso, esperaram do lado de fora. E aí o Bolsonaro foi para João Pessoa para apoiar a candidatura do ex-ministro da Saúde dele, o Marcelo Queiroga, à prefeitura da cidade. Agora, vamos assistir esse vídeo para a gente ter uma ideia do que disse o Jair Bolsonaro. Vocês deixaram... Isso é público, você tem que ter autoridade, tá bom? Pessoal, o que eu estou fazendo aqui? Tem o caso do Queiroga, mas está lutando por liberdade, não é isso? Por que vocês não estão lá dentro do aeroporto? Mas peraí! Não deixaram! Não deixaram porque você é fraco! Não deixaram porque você é fraco! Luta por seu direito, porra! Ninguém pode proibir você de entrar no aeroporto, não! Se aceitaram vir pra cá, vocês erraram! É o mínimo! Agora não! Ou vocês lutam por liberdade, ou vocês se entregam! Impressionante, né? Eu acho que é um pouco uma metáfora do que a gente estava debatendo aqui. A extrema-direita acha que não tem regra. Vale a sua vontade absoluta. É a sua liberdade. Ele fala, vocês invadam o aeroporto. Ele queria que fizesse aquela maior zona no aeroporto, que é na cidade vizinha a João Pessoa, que é Bahia. Da grande João Pessoa. Da grande João Pessoa. Ele queria que atrapalhasse todo... Quem vai viajar, revirasse tudo em nome da tal de liberdade. Mas é isso, por isso que eu acho que é parecido o debate, porque ele fala assim, por que vocês não estavam lá dentro? Porque não deixaram. Ele falou, não deixar. Vocês têm que botar a sua força, vocês têm que mostrar a sua força. É como se fosse assim, não tem regra. É claro que tem regra. Você não pode fazer uma manifestação no aeroporto e atrapalhar quem vai embarcar, tem regra sim. Né? Então, a extrema-direita é curioso, né? Virou essa onda disruptiva, né? Derrubar todas as regras. Ninguém vai dizer o que eu vou falar, o que eu não vou. Ninguém vai me parar. Vai sim. Vai, a gente não vive em sociedade. Se tem passageiro naquela hora, se tem uma fila, você não vai atrapalhar um voo, né? Porque Bolsonaro está chegando. É uma loucura, assim. O aeroporto tem que continuar funcionando. Mas o engraçado é como ele trata os apoiadores. Não, vale também por ver como ele trata os apoiadores e como ele age dessa forma, né? Que não é muito uma novidade, mas é sempre bom ver essa face do Bolsonaro agindo como um menino mimado também, né? Exatamente. Como uma criança mimada. Porque sentiu sem prestígio, né? Porque não pode usar ali certa parte do aeroporto, sentiu sem prestígio, não tem mais a caneta na mão e fica nesse desespero maluco. Só para avisar aqui que o Luiz Nassif teve um problema na conexão, então fica o nosso abraço aqui de despedida virtual para ele, né? Para o nosso querido Nassif. Terra do calçado. Exatamente, porque está viajando. Agora, inclusive, tem uma história, né, aqui que o Rogério está trazendo. Daqui a pouco eu vou trazer uma fala do presidente Lula aqui, que o nosso editor-chefe está trazendo. Mas também... Na verdade, o Lula trouxe o apoio ao Alexandre Padilha, Isso. né? Porque como há essa disputa do Padilha com o Arthur Lira, ficou todo mundo dizendo assim, por que o Arthur Lira não brigou diretamente com o Lula? Ele bateu no Padilha. Mas não teve coragem de bater diretamente no Lula. E o Lula deu a resposta, né, Gabi? Está aqui a resposta do Lula. O Padilha está na fase da cobrança. Mas só de teimosia. O Padilha vai ficar muito tempo nesse ministério, diz o Lula. Vai ficar.
vai ficar no Ministério, porque não tem ninguém melhor preparado para lidar com a diversidade dentro do Congresso Nacional do que o companheiro Padilha. Posso falar, Rodrigo? Eu acho que o presidente Lula sentiu essa fragilidade do Arthur Lira e ele aproveitou para dar a resposta dele, dizer, o ministro, quem decide sou eu. Você não vai ficar atacando o meu ministro, não. Exatamente. E o Arthur Lira ainda está com esse poder todo porque o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Gilmar Mendes, pausou aquela que seria a denúncia que acabaria com a vida pública de Arthur Lira. Bueno. O escândalo da robótica. Aquela compra milionária de robôs desnecessários para serem montados lá em Alagoas. Aquilo se pegou mala de dinheiro, mochila de dinheiro, o carro era da campanha do Arthur Lira usado em 2022. Quem estava na distribuição era o principal assessor de Arthur Lira. Tudo era daquele mundo. Quando o Gilmar pausa isso, dá uma sobrevida sem tamanho ao Arthur Lira. E ele negociou isso, inclusive, com o governo, naquela hora que ele estava extremamente poderoso. Agora está chegando perto do fim do mandato. Alguém falou ontem, acho que foi a Heloísa Vilela, o cafezinho está ficando cada vez mais frio. A metáfora do cafezinho em Brasília... Foi o Guilherme Amado. Foi o Guilherme Amado. O cafezinho começa a esfriar, o cara não chega na hora, o motorista não chega... Na hora para abrir a porta. Não freia em cima da hora, já tem que abrir uma porta ou outra. E já começa a apanhar do presidente da República indiretamente, que o Lula está dizendo. Está aí na nossa tela, ó. É a fala do Lula, para quem perdeu. O Lula falou sobre o Alexandre Padilha. Só de teimosia vai ficar muito tempo nesse ministério. Ou seja, né, Gabi, o que você falou. O Lira não é o Lira que vai derrubar ministro do Lula, né? Ele percebeu a fragilidade essa semana e já deu o recado dele de volta. Ele teve que continuar lutando justiça para censurar a agência pública. O Lira, no caso, o Arthur Lira, no caso da denúncia da ex-mulher dele, a Juliane Lins, que hoje voltou ao Twitter, lembrando a ingratidão do filho, por exemplo, que a desalojou da casa dela, contando toda aquela saga familiar e do sofrimento dela com a família, com o Arthur Lira e os filhos. Então, é uma hora de fragilidade, sim. Voltam todas as denúncias, voltam os ataques, volta tudo isso. A derrota de ontem abriu as portas. Eu acho que a gente falou bastante aqui também, foi importante, né? Eu acho que mostrar, o Demore falou, o Guilherme Amado falou, a gente também falou bastante. O Eduardo Cunha voltou a atuar e a operar lá em Brasília, usando o gabinete da filha dele, eleita pelo Rio de Janeiro. Eu fico pensando assim, o Arthur Lira deve olhar para o Eduardo Cunha e falar, será que sou eu amanhã? Né? Já fui tão poderoso, o Eduardo Cunha já foi tão poderoso, derrubou até presidente da República e agora fica lá no fundinho do gabinete da filha, tentando soltar o brasão e nem isso mais ele consegue. Então o Arthur Lira pode ser o Eduardo Cunha de amanhã. Não sei se vai ser preso, que nem o Eduardo Cunha, mas vai perder poder, porque é a história dos últimos presidentes da Câmara, né? A gente lembrou outro dia. Cadê o Rodrigo Maia, que era tão poderoso, sentou em cima de todos os pedidos de impeachment do Bolsonaro? Sumiu, virou consultor de empresa. Talvez a jogada política mais interessante para o Arthur Lira seja o não rompimento, segura a onda, ele tem até 1º de fevereiro do próximo ano. Segura a onda aliada ao Planalto. Elege o sucessor. Consegue. E também é uma consegue questão, o ministério. Né? Também isso é. Porque a gente fala perdeu o poder porque era muito poderoso. Mandava e desmandava. Casava e batizava em Brasília. Não é mais. Então, se entra numa linha de rompimento, pode causar um estrago para o governo, agora, imediatamente, mas pode perder. É um cenário que será favorável. Perde poder a médio prazo. Por isso que... Pega o ministério ali que cuida de obras nos estados e segue a vida. Por isso que pareceu pouco profissional. O Arthur Lira, que é tão racional na política, apesar de ser um operador que a gente sabe com que interesse que ele opera, mas essa reação que ele teve pareceu uma reação emocional, não de um profissional da política. Ele errou. Ele errou.
Ele errou na reação. Eu vou mudar de assunto aqui, mas só para não deixar de pontuar também que o Elmar Nascimento também foi uma demonstração de fraqueza. Era o sucessor ali natural do Arthur Lira, à medida que não conseguiu também convencer na votação do Chiquinho Brazão, demonstrou... Perde força, né? Perdeu força, exatamente. Não é, eu vi uma imagem aqui fora do nosso universo e dei essa risada, mas segue o jogo, vamos seguir a notícia. Segue o jogo, essa é a nossa equipe tentando derrubar ao vivo. Posso contar? Saiu. Eu vou contar. Não, a agora imagem era o vocês Nassif coloquem frisado de assim novo, no telão. Sexta-feira, já está entrando no clima. Sorridente. Era o nosso querido Luiz Nassif. Era a última sorridente. imagem. A nossa equipe prega essas peças na gente, vocês não ficam nem sabendo. Olha só o que acontece. A gente, no maior assunto sério... Era o riso do Nassif. E aí, do nada, aparece a entidade. Eu acho que era o riso do Nassif dizendo assim, vocês estão aí trabalhando, eu já estou indo tomar cerveja. Exatamente, foi a minha total inveja. É isso aí. Mas quero trazer uma outra notícia aqui, né? Agora sim, saindo um pouco do Arthur Lira e indo agora para Jair Bolsonaro. Ele foi chamado de fascista por mais alguém, dessa vez foi o Sean Lennon, né? O filho mais novo do John Lennon. O tweet não tem muito contexto, mas os usuários do X entenderam que era uma provocação em relação à briga, claro, entre o Elon Musk e o nosso judiciário, o judiciário brasileiro. O Sean Lennon perguntou se as pessoas se lembravam de quando Jair Bolsonaro era fascista e disse que ele também se lembrava. Aí, a gente está com a imagem ou não? Ainda não, mas tem uma imagem que é justamente o tweet aí, o Sean Lennon dizendo, lembram quando o Bolsonaro era fascista? Era o fascista. Era o fascista, né? Era o The Fascist, né? Eu também me lembro. Claro que a direita brasileira foi lá, né? No Twitter do Sean Lennon, falar um monte de besteira. A deputada bolsonarista Bia Kicis escreveu, ironicamente, inclusive, dizendo que o Bolsonaro é o fascista que respeita a liberdade e nunca impõe suas vontades. Tem que ter coragem, né? Para escrever isso. Meu Deus. Ele não impôs porque foi incompetente, preferiu fugir de avião para os Estados Unidos. Tentou dar o golpe, viu, Bia Kicis? A gente sabe disso. Ele tentou impor a vontade dele, só que é um fascista fraco. Ou pelo menos foi um fascista fracassado. O Bolsonaro, a gente pode dizer, é um fascista fracassado até agora, que continue sendo e que breve esteja onde ele deve estar. É isso, o Nicolas Ferreira também foi para lá dizer que Bolsonaro não era fascista, aquela coisa, né? Todos os bolsonaristas foram imediatamente responder. Eles gostam, né, de uma isca dessa, eles correm atrás ali para fazer a festa. Quem com Elon Musk fere, com John Lennon será ferido. Não, Com John não. Steve, né? Mas é que faz a gente lembrar do John Lennon. É, claro, sim. Muito bom. Bom que também a gente tem outros agentes, é um movimento também que a gente está vendo muito da extrema-direita, mas a gente vê outras movimentações aí acontecendo em meio a isso. E como a política está internacionalizada, né? Você vê que personalidades dos Estados Unidos, né, assim, de olho no que está acontecendo no Brasil, o que mostra também que o Brasil está no centro do debate. Exato. Você viu ministro de Relações Exteriores de Israel provocando o Lula no Twitter. Apoiando o Elon Musk. Então, não, e desde o conflito Desde todo, né? Começa. Então, não se faz mais política só no município. É internacional a bagunça. A extrema-direita está internacionalizada. Espero que os apoios, né, para a gente resistir na democracia também estejam. Né? É isso. Gente, a gente não pode deixar, nesse final de ICL Notícias segunda edição, de contar a maior novidade do ICL. Quem vai falar sobre isso é o próprio Eduardo Moreira. Vamos ouvir. Fala, turma. Hoje é sexta-feira, pouco depois de 6h40 da tarde. E estou passando aqui só para avisar vocês o seguinte. Segunda-feira vai ser um dia histórico. Às 9 horas da manhã, no ICL Notícias primeira edição, a gente vai divulgar a lista de nomes que vão participar como palestrantes ou como artistas dando shows no nosso evento que vai acontecer em junho no Vibra São Paulo. As pessoas não vão acreditar na lista de nomes que a gente vai divulgar. Nunca aconteceu um evento no Brasil que reuniu esse conjunto de nomes tão incrível como o que a gente reuniu. O evento vai ser sexta, sábado e domingo, 14, 15 e 16 de junho. É o seguinte, a gente, assim que anunciar, vai abrir para as pessoas poderem se inscrever e adquirir ali os ingressos para o evento. O ingresso é para os 3 dias, né? Queria só falar o seguinte, eles devem acabar literalmente em poucos minutos. Tem milhares de pessoas já na fila de espera e mais da metade dos ingressos
já foram reservados e trocados pelas pessoas que fazem o nosso curso de empreendedorismo, que tiveram, né, de presente um ingresso para esse evento. Então, se vocês quiserem garantir que vai chegar para vocês o link dos ingressos em primeira mão, se inscreve nessa lista de espera. É despertar2024.com.br e assiste o programa, porque vocês vão cair para trás, cair da cadeira. Deus me livre, não cai da cadeira não, ninguém se machucando, hein? Mas vocês vão ficar, assim, absolutamente impressionados quando os nomes foram divulgados na segunda-feira. Vocês não perdem por esperar. Anota na agenda e vamos trazer novos ventos, novos ares, um novo humor para a gente mudar esse mundo que a gente está precisando. Vamos com tudo. Não, o problema é que o Edu, ele fica mandando, né? Gente, vocês não sabem, temos mais uma novidade, ele não conta os nomes, gente. Não conta pra gente. Então a gente tá aqui morrendo de curiosidade. Segunda-feira, então, vai ser um dia histórico aqui no ICL. Você não pode perder essa oportunidade única. E bora sextar, minha gente? Opa, o clima Só lembrando, hein? Despertar2024.com.br para você ficar por dentro de tudo. E vamos nessa, né? Porque sextou agora. Por favor, como é que é? Sexta-feira, Chico Sá? Você que tem uma muito boa para sexta-feira? Tá liberado? Não, você que tem a do juízo. Juízo, mas não o juízo final. Essa é a campeã. E tem recado da Juliana Del Piva também, viu, gente? Mais uma novidade chegando na plataforma do ICL. Hoje estreia o curso Jornalismo, Crítica e Investigação com a nossa querida Juliana Del Piva, repórter investigativa, uma das maiores do país, e o Pablo Matos, professor que trabalhou com a Juliana também em grandes reportagens, também já fez um curso com ela a respeito de ditadura, de como pesquisar arquivos da ditadura. De Watergate aos bastidores das investigações brasileiras, esse curso aborda a produção de reportagens investigativas e a importância desse trabalho como fonte de conhecimento e senso crítico. Olha isso, hein, gente? Oportunidade para estudantes, não só de jornalismo, mas entusiastas, né? Quem gosta de investigação, entender como é a prática, né, de se produzir uma grande reportagem, vale muito a pena. Curso que estreia hoje, exclusivamente para assinantes do ICL. Acesse icl.com.br para fazer parte da nossa comunidade, ter acesso ao curso da Juliana e do Pablo e também a todos os mais de 250 na nossa plataforma. Agora sim. Agora está liberado a Jurubeba. A Jurubeba! Era isso que eu queria, Chico Sá. Muito bem. Vamos nessa então. Boa noite, Rodrigo Viana, Chico Sá. Sempre um prazer ficar ao lado de vocês, meus queridos, nessa semana. Bom final de semana para você. Juízo, mas nem tanto. Até semana que vem. Olá, estou aqui para falar de um homem que acreditava no mundo igualitário e justo. Percorrendo a América Latina, foi buscar um sentido para a sua vida. Com amigos, ele partiu do México para fazer uma revolução em Cuba. Ele acreditava na igualdade social e resolveu lutar por isso. O seu nome, Che Guevara, comandante Che Guevara. A sua sede por mudança, a sua entrega à causa revolucionária foi tão grande que ele se tornou um símbolo mundial de luta por justiça e solidariedade. Mas há coisas dele que você não sabe, situações e lembranças que não estão nos livros. Para que não reste dúvidas sobre Che Guevara, sobre sua luta, sobre tudo que ele representa, é que nós estamos aqui. Domingo, dia 21 de abril, às 8 da noite, você vai conhecer Aleida Guevara, filha do comandante, uma médica argentino-cubana. Aleida Guevara vai conversar com Eduardo Moreira, que vai contar muito da sua história com o pai. Você não pode perder essa conversa. Não fique de fora. Garanta a sua vaga. Guevara, hasta la vitória, sempre.